tem nada de simples no haikai. O que tem de simples um poema de 3 versos que fala sobre quase nada? Isso é extremamente complexo, né? Justamente como é que tu vai ficar em silêncio para te integrar aqui agora? Isso é complexo também. Sou Ricardo Silvestrin, sou poeta, lancei alguns livros de poesia para criança e lancei no total 20 e poucos livros, a maioria de poesia. Também lancei 2 livros de tradução, o livro do Kobayashi Isso Não é Arte, e o livro do Paul Verlaine, Festas Galantes. Comecei a escrever poesia ali com uns 15 anos, que eu queria fazer uma banda de metal pesado. Comecei a escrever umas letras de música e fui ler os poetas na Biblioteca José Guimarães, ali do Centro Municipal de Cultura. Comecei lendo do Vinícius, que eu conhecia da música. Aí, quando eu li o Manuel Bandeira, achei um poeta ousado e tal, falando de coisas que eu nunca tinha achado que um poeta poderia escrever de uma maneira, de várias maneiras diferentes. E aí, então, quando eu li o Bandeira, que eu estava lendo esses poetas para escrever melhor as minhas letras de música, né? Quando eu li o Bandeira, eu vi que o texto no papel era muito legal também. Fui lendo poetas ali do século XX, Bandeira, Drummond, Cabral, Ferreira Goulart, Cecília Meirelles, Quintana, fui lendo tudo que tinha ali. Fui lendo uns gregos também, li o Aristófanes, poesia do Rio Grande do Sul também, Oswald de Mário, de Andrade, né? Fui lendo tudo isso. E aí, eu achava legal também poemas curtos que eu via no Quintana, que eu via no Oswald de Andrade, às vezes no Drummond, e também no meu primeiro livro, que é o Viagem dos Olhos, livro de 85, tem alguns poemas curtos. E aí, quando eu mostrei os originais para um amigo meu que ele ia financiar o livro, Chico Zorzo, um poeta e também um artista visual. E aí ele leu um dos poemas, que é o 32 graus centígrados, que é Na Rua da Praia, todo olhar convida a amar. E aí ele disse, esse aqui é o haikai para a cidade de Porto Alegre. Daí eu disse, eu já ouvi essa palavra haikai, já vi escrita, mas o que é, afinal? O que define? Daí ele me emprestou a biografia do Bachô, escrita pelo Paulo Leminski, e aí eu fui lendo ali esse primeiro estudo. Aí comprei numa livraria o Gosto Solitário do Orvalho, né, uma tradução portuguesa da Círio Alvim. Depois fui lendo Otávio Paz, os ensaios do Otávio Paz, os ensaios do Haroldo de Campos. E aí fiz, daí em 88, o Baixão Santo em Mim, livro de haikais, pela editora Tchê. Também antes eu fui ao Encontro Brasileiro de Escritores de Haikai, em São Paulo. Fui premiado com 2º lugar no concurso também. Um dos haikais está aqui no Baixão Santo em Mim. Aí eu conheci a Alice Ruiz, também em Porto Alegre, Leminski, e aí a Alice me convidou para ir a São Paulo, lá para o Encontro Brasileiro de Haikai. Daí eu, o João Ângelo Salvador, que também escreve haikais, o Ricardo Portugal, né, também escreve haikai, aí fomos ao Encontro Brasileiro de Escritores de Haikai. Aí na volta, no ano seguinte, lancei o Baixão Santo em Mim. Os meus livros seguintes, Quase Eu e Palavra Mágica, também tem haikais. Tem não são livros só de haikais, mas os dois têm uma parte, tá, com 30, 40 haikais dentro do todo do livro, né? Escrevi mais uns haikais ali de 98 até 2001, e aí em 2017, que eu lancei o Prêt-à-Porter, haikais para as 4 estações, que é essa produção que eu fiz de 98 a 2001, que eu deixei guardada lá, né, e não tinha voltado mais ao haikai. Então, cheguei a algo próximo do haikai, lendo Quintana, lendo Oswald de Andrade, lendo Drummond, né? E aí, essa dica do Chico Zorzo, né, de olhar mais para o haikai. Daí eu fui lendo várias coisas. Tem o livro da Olga Savari, o livro dos haikais, né, que ela traduz Bachô, Busson e Issa. Tem uma tradução que a Alice Ruiz fez também de alguns haikais do Issa, daí lá da Roswitha Kempf, né, o Sambas de Oco. Aí fui lendo e escrevendo, como eu sempre fiz a minha vida inteira, né? Vou lendo e escrevendo, não vou só escrevendo, né? Tem sempre um diálogo com o que eu estou lendo. A poesia é uma poesia de pesquisa formal também, né? Tem várias pesquisas formais dentro do mesmo livro, dentro de livros diferentes. Tem diálogos diversos. O diálogo com o haikai é um dos diálogos da minha poesia. O haikai, para mim, chegou via Bachô. Mas tem já dentro de um diálogo criativo também. O Haroldo de Campos já busca um diálogo criativo, Leminski já busca um diálogo criativo, Alice Ruiz também, né? O Pelos Pelos, que tem haikais maravilhosos. O Leminski tem os haikais dele, o Milor, né, tem um livro lindíssimo dele, que é todo ilustrado. Então tem toda tanto o haikai desses brasileiros, que é um certo diálogo com o haikai, quanto o haikai
do Basho, no primeiro momento. Aí depois o haikai do Busson e do Issa, nas traduções da Olga Savary. O Issa, havia poucas traduções no Brasil, e ainda tem poucas traduções, né? Eu conheci aquela tradução de alguns haikais do Issa pela Alice Ruiz e essa tradução da Olga Savary. José Lira fez também uma sequência, né, de Issa, ele fez um outro livro do Basho, Busson. Conheci com o tempo que eu estava traduzindo o Issa. O dele saiu antes, mas eu já tinha feito o meu trabalho inicial de tradução, né? Eu acho o Issa um grande poeta, um grande haicaísta, e sentia falta de ter um livro para outras pessoas conhecerem mais, assim, com um pouco mais de extensão, o haikai do Issa. E aí eu achei uns sites, The World Poetry Archive e o Classic Poetry Series Kobayashi Issa, deve ter toda a produção do Issa nesses sites aí. E tudo traduzido para o inglês. Como é internet, tem os comentários, tem muito debate sobre cada haikai ali. Pessoal que fala japonês, pessoal que é da comunidade, então tem esse debate também sobre as soluções ali que foram encontradas nessa transposição. É um trabalho muito rico. Eu não tenho um livro do Issa, né? Eu peguei vários, como se fosse uma antologia a partir das minhas predileções. E traduzido em inglês, me vali dos comentários que tinham ali, então, da relação com o japonês. Peguei outras traduções também que eu conhecia, brasileiras, no site Kaki, tem outras traduções do Issa. Eu fui criando as minhas traduções, os haikais muito conhecidos, assim, que já tinham várias traduções brasileiras, para ele ter alguma certa nuance pessoal na tradução ali, trabalhei para achar isso. Mas o que vale para... Porque eu respondi para um francês, quando eu mostrei para ele uma tradução que eu tinha feito do Poverland, ele perguntou se eu falava francês, eu falei, não, eu falo poesia. É a mesma coisa aqui. Esse livro aqui é um momento de todo o meu interesse pelo haikai. Eu trabalho legal aqui a questão da estrutura do haikai, né? Porque já tem vários estudos, é 2 momentos, é 3 momentos. E aí, se a gente for ver, quando o Chiqui chega ali e está dizendo que é objetividade, não sei o quê, isso ainda é zen budismo. Ele está dizendo para não ser zen budista. Mas só é possível uma cultura pensar dessa maneira porque teve o zen budismo. Esse silêncio do Buda, esse instante do aqui e agora, é a base da cultura deles. Então, mesmo eles não sendo budista, tu está sendo budista. Quando ele está dizendo que são duas coisas, né, diferentes juntas, é o tal. Então, dos entendimentos do haikai, porque eu já escrevi muito sobre o haikai, porque muita gente me pede prefácio. Tenho vários prefácios diferentes, então tem vários momentos diferentes do meu entendimento do haikai em vários livros. A questão do aqui e agora vai ser percebido pelos 5 sentidos. Então, se essa percepção for visual, esse haikai vai ser uma imagem. Lento, lento, o caracol sobe um monte fuge. É uma imagem. Mas esse aqui agora pode chegar pelo ouvido. Quietude, o barulho do pássaro pisando folhas secas. Não é mais uma imagem, é som. Tem do Basho, durante a cesta, refresca um pouco por os pés na parede. Isso é tato. Tem no Prêt-à-Porter, nem água nem som. A chuva começa pelo cheiro. É um fato. Então não é, é uma fotografia. Não, se for visual é uma fotografia. Mas a experiência pode não ser visual, pode ser sensorial. Tu tens, durante a cesta, refresca um pouco por os pés na parede. Quando a gente lê esse haikai do Basho, a gente pensa, ninguém escreveu sobre isso. Né? Essa sensação de botar o pé geladinho da parede ali, né? No verão, assim, pegar o frio da parede na pele. Né? Então é puro tato, não é imagem. A partir disso, eu me dei conta de que a estrutura do haikai é a que melhor vai reproduzir essa experiência do aqui e agora. Então, no quietude, o barulho do pássaro pisando folhas secas. O primeiro verso tem que ser quietude, para tu poder escutar o barulho do pássaro pisando folhas secas. A estrutura do haikai é pela experiência. Não tem no primeiro verso tem isso, no segundo verso tem aquilo, no terceiro verso tem aquilo, ou são dois conjuntos em contrastes e o corte. Não, isso tudo é tentar descrever a partir ainda de estar olhando em volta. Né? Mas o centro é a experiência. Com a bengala na neve, a primeira caligrafia do ano. Tu acompanha o desenho, tem que ir junto com o movimento. Né? Então, vai te colocando naquela experiência, né, do aqui e agora. O Massuda Goga falou reacontecer daquela experiência, né? Como se a gente pudesse colocar o leitor no lugar para reacontecer aquela experiência que gerou o haikai. O título que eu boto, isso não é arte, porque o grande ganho do haikai é tu viver o aqui e agora. Então, é meditação.
no fundo. Não é só arte, né? É meditação. O Confúcio diz que o que tu ganha com a paciência? Ter paciência. Não é ter um ganho, né? O grande ganho da paciência é tu exercitar a paciência, tu ter paciência, né? Uma pessoa imersa na cultura budista, ele não está querendo ser budista, não está versando sobre o budista. Isso está dentro da cultura. Assim como se quem olhar a nossa cultura vai enxergar toda a dualidade cristã, em coisas que a gente nem enxerga. Não é assim, eu vou fazer Ekai, eu vou virar Zen, vou ter que falar sobre o Zen. Não. O grande achado é o aqui e agora, que pode até ser de mentira. O cara está escrevendo uns haikais que funcionaram bem. Que essa experiência do isso não é arte, a experiência de receber o aqui e agora é uma experiência existencial que é mais do que arte. O haikai que o Franchetti gosta muito é apenas estando aqui, estou aqui. E a neve cai. Porque o cara pode estar aqui e não está aqui. E aí a neve desabou e o cara não enxergou. O Haikai da Rã, né, o Velho Lago, Sapo Salto, Som da Água, estava em São Paulo, no Encontro Brasileiro de Haikai, e estava comentando com o João e com o Portugal sobre as traduções que eu conhecia desse Haikai. Aí tinha uma velhinha japonesa, bateu no meu ombro atrás de mim, aí perguntou, o que tu interpreta desse Haikai? Daí eu disse, eu ouço uma gotinha de água, eu acho legal porque é um sonzinho delicado, Velho Lago, Sapo Salto, Som da Água. Para mim, esse Haikai está representando um som, e um som bem delicado. Daí ela me disse, esse Haikai não está representando o som, esse Haikai está representando o silêncio. Daí é como se tocasse aquele gongo, assim. Velhinha japonesa, me revele por que esse Haikai está falando sobre o silêncio. Daí ela disse, até pelo primeiro verso e tal, esse velho lago é um lago quieto, parado, silencioso. Tão silencioso que a gente pode ouvir o barulhinho de uma rã saltando. Então, ela está ali só para tu escutar o silêncio. Então, é uma experiência sensorial também, né? Vai acampar e chega lá e alguém toca uma pedra, aí tu toca uma pedra na água, aí faz aquele... Aí tu vai poder ouvir o silêncio depois que isso aconteceu, né? Então, ele também é sensorial. A gente se centra muito na imagem, tal, que achar uma coisa de imagem, mas não, isso é uma sensorial. Essa questão lá do budismo, né, da iluminação do Buda lá, ele embaixo da árvore lá, que descobre que tudo é ilusão, tudo é pensamento e desejo que ou te leva para o futuro ou te leva para o passado, mas a vida está no aqui e agora. Então ele resolve ficar em silêncio para poder perceber o aqui e agora. E aí quando está em silêncio, cadê o eu? O eu é linguagem. Ficar em silêncio, né, tu vai poder te integrar ao todo, esse sentido do não eu budista. Mas isso não quer dizer que o Haikai não possa ter eu. Só que ele não é um Haikai versando sobre o eu nesse sentido desse cara que está preso dentro desse eu e só enxerga isso. Agora, ele pode estar presente. E o Issa traz esse eu, sabe? Neste mundo, andamos em cima do inferno olhando as flores. Esse eu está como nós. Então, o Issa ele tem esse eu, mas é um eu mínimo, não é um eu que está integrado com as coisas. Aí vem os diálogos de língua e de cultura. Não tem como a gente dizer, tem ponto, não tem ponto, tem vírgula, não tem vírgula. É outra escrita. Qualquer outra coisa que a gente fizer na nossa escrita é um diálogo. Daí a gente vai optar dentro desse diálogo cultural, porque esse diálogo se dá e continua se dando ao longo da história. No meu caso, sobre minúscula e pontuação, todos os meus livros até o tipógrafo foram predominantemente escritos com minúscula e pouca pontuação. Aí chegou uma hora que um dos exercícios foi escrever com pontuação. Essa tradução está dentro do meu período de pontuação maiúscula e minúscula. Mas eu acho que ajuda as pausas, ajuda a mostrar os conjuntos. Então, agradecer a entrevista, a condução também, parabenizar também o Andrei, o trabalho que ele vem fazendo, uma das grandes novas amizades das quais eu me orgulho de ter feito.